E aí, moçada, estamos de volta, dessa vez para mais uma revisão de biologia com relação a exercícios da primeira lei de Mendel, né? Hoje nós vamos revisar um exercício que analisa cruzamento, basicamente cruzamento entre heterozigotos, né? Então vamos, sem mais delongas, para analisar as proporções mendelianas esperadas em cruzamento relacionado com a primeira lei de Mendel, a famosa lei básica da hereditariedade, ou lei da pureza dos gametas, né? Também chamada de lei do monohibridismo. Veja bem, nesse exercício que nós temos aqui, ele diz o seguinte: imagine que uma espécie de roedor, um rato, né, ou qualquer roedor, apresente indivíduos com pelo de coloração marrom e branca, né? Aqui nós já temos a característica que é a cor da pelagem e os fenótipos definidos, fenótipo marrom e fenótipo de pelagem branca. A coloração branca é determinada por um alelo recessivo. Olha aqui, já diz que o fenótipo pelagem branca é condicionado por um alelo recessivo Bzinho. E a cor marrom é determinada por um alelo dominante. E aí vem a famosíssima pergunta: qual é a probabilidade de nascer um indivíduo branco do cruzamento entre dois roedores heterozigotos para essa característica? Então, um cruzamento bem simples, né? Em que, neste caso, a geração parental é formada por indivíduos heterozigotos, né? Vejam bem, o alelo dominante ele condiciona a pelagem marrom. Então esses dois indivíduos heterozigotos, Bzão e Bzinho, tá? Já que eles são heterozigotos, porque o exercício pede qual a probabilidade de nascer um indivíduo branco do cruzamento entre dois roedores heterozigotos para a característica. Então, tanto o indivíduo do sexo masculino como do sexo feminino são heterozigotos e, obviamente, tem pelagem definida pelo fenótipo dominante. E qual é o fenótipo dominante? Pelagem marrom, isso. Então, esse indivíduo aqui tem a pelagem marrom e esse aqui também tem a pelagem marrom. Tem ambos de pelagem marrom, tá? Fenótipo o quê? Fenótipo dominante, tá? Veja bem, ambos de fenótipo dominante. É simples. São dois indivíduos heterozigotos. Então a primeira coisa que você vai fazer é exatamente definir quais gametas esses dois indivíduos produzem. Vamos dizer que esse indivíduo aqui seja do sexo masculino, tá? E este do sexo feminino. Então, macho e fêmea, ok. São heterozigotos, então todo indivíduo heterozigoto, durante o processo de meiose, lá na gametogênese, produz dois tipos de gameta de acordo com a separação dos genes relacionadas lá na lei fundamental da genética, né? E definida como pureza dos gametas. Então metade dos gametas vai estar com o gene dominante Bzão e a outra metade, obviamente, com o gene recessivo Bzinho, né? Para esse indivíduo que é do sexo masculino. Para esse que é do sexo feminino, porém também heterozigoto, metade dos óvulos vão estar com o gene dominante Bzão e a outra metade com o gene recessivo Bzinho. Vejam que durante a formação dos gametas, eles obedecem, né, a segregação básica, a separação básica, né, durante a meiose. Então nós temos lá na meiose, isso ocorre logo na primeira divisão meiótica, a separação dos cromossomos que consequentemente levam os seus genes, tá? Então esses alelos aqui se separam, esses aqui também se separam. Muito bem, já temos os gametas mencionados, tá? Esses gametas já estão mencionados de acordo com a sua distribuição. Então, vamos analisar
a F1, né? Que é mesmo essa simbologia F1? A relação de genótipos que vai aparecer na descendência do casal, ou que se espera que apareça na descendência do casal. A partir daí a gente pode analisar as proporções fenotípicas e genotípicas esperadas. Então nós temos dois tipos de gametas produzidos pelo macho, dois tipos de gameta produzidos pela fêmea. Lembrem-se, ambos marrons, e nós estamos procurando qual é a probabilidade desse casal marrom heterozigoto ter um descendente de pelagem branca. Então vamos analisar as possibilidades. Considerando que os gametas masculinos com o gene dominante Bzão fecundem os gametas femininos, nós temos, na primeira possibilidade, um gameta masculino com gene dominante fecundando um gameta feminino com gene dominante, o descendente será com pelagem marrom, obviamente dominante, porque ele é portador do gene dominante. Se, em outra possibilidade, o gameta com gene dominante fecundar um óvulo, né, o outro gameta, porém com gene recessivo, esse descendente terá genótipo heterozigoto. Porém, como tem o gene dominante Bzão, também terá a pelagem dominante, o fenótipo dominante marrom. Consideramos esta possibilidade de fecundação, né, e cruzamento por um dos tipos de gameta com o gene dominante. Agora vamos analisar a possibilidade com a fecundação ocorrendo com um dos tipos de gameta com gene recessivo, o gameta masculino. Se esse gameta masculino fecundar um óvulo com gene dominante, se esse gameta masculino com gene recessivo fecundar um óvulo com gene dominante, o descendente também será heterozigoto. E, obviamente, como é portador do gene dominante, para a pelagem marrom, ele será marrom, óbvio. Agora vamos analisar a possibilidade deste gameta masculino com gene recessivo fecundar um gameta feminino com gene recessivo. Então, teremos um descendente homozigoto recessivo e, consequentemente, de pelagem branca. Veja bem, o exercício lá no começo, ele diz que a pelagem branca é condicionada por um gene recessivo. Ora, se a pelagem branca é condicionada por um gene recessivo, essa pelagem branca, os indivíduos que tiverem esse genótipo serão brancos, essa pelagem só vai acontecer se os descendentes receberem o gene recessivo do pai e também da mãe. Neste caso, então, teremos essa possibilidade. Todos aqueles que tiverem o gene dominante Bzão em seu genótipo, obviamente que terão a pelagem dominante, que é marrom. Então, nós teremos todos esse aqui de pelagem marrom. Então, todos serão marrons. Correto? Por quê, professor? Porque eles têm o gene dominante. O genótipo deles é portador do gene dominante. Agora vejam bem em termos de proporções. A cada 4 genótipos que nós esperamos na descendência do casal, presença em 3 do gene dominante. Haverá presença em 3 do gene dominante. Então nós teremos 3/4 dos descendentes. Esperamos que 3/4 dos descendentes venham a aparecer com a pelagem marrom, que é a pelagem dominante. E apenas 1/4 dos descendentes venha aparecer com a pelagem branca, que é a pelagem recessiva. Então o exercício pergunta qual é a probabilidade de nascer um indivíduo branco, no caso recessivo, do cruzamento entre dois roedores heterozigotos, tá? E, obviamente, de fenótipo dominante. Então, essa possibilidade é de 25% ou 1/4, tá? Tá aqui ela, 25% ou 1/4 de poder acontecer, tá certo, moçada? Então, vocês viram o cruzamento que nós fizemos entre 2 indivíduos heterozigotos, consequentemente de fenótipo dominante, perguntando qual a possibilidade de aparecer um descendente de fenótipo recessivo.
há possibilidade de aparecer um descendente de fenótipo recessivo do cruzamento de indivíduos pais iguais com fenótipo dominante? Sim, e essa possibilidade é de 25% ou 1/4, desde que ambos os pais sejam portadores do gene recessivo. Porque a lei fundamental da genética, ela diz, né, que o indivíduo, para ter um par de genes para uma determinada característica, ele precisa receber esse gene do organismo paterno e o alelo também igual dele, deste gene, do organismo materno. Aí tem um cruzamento entre 2 heterozigotos, para você não esquecer mais, né? Só lembrando que a proporção fenotípica esperada aqui é aquela tradicional já conhecida. A cada 4 descendentes que a gente espera que venha a surgir deste casal, 3 podem aparecer com o quê? Com fenótipo dominante, para um que a gente espera com fenótipo recessivo. Então, proporção fenotípica esperada do cruzamento entre heterozigotos, analisando característica dominante e recessiva, é de 3/1. Já a proporção genotípica esperada é que a cada 4 descendentes vindos do cruzamento entre heterozigotos, espera-se que um seja homozigoto dominante, ou seja, 1/4 homozigoto dominante, correto? 1/4 homozigoto dominante, Bzão, neste caso, para 2 heterozigotos, então 1/2 de heterozigoto, Bzão, Bzinho, e também 1/4 de homozigotos recessivos, certo? 1/4 para Bzinho. Então, moçada, é isso aí, sem erro, né? Fora o nosso borrada aqui, que na realidade isso aqui é 1/4 de quê? De homozigotos dominantes, tá certo? Então, proporção fenotípica esperada do cruzamento entre heterozigotos, 3/1. A cada 4 descendentes, esperamos que 3 tenham um fenótipo dominante para 1 de fenótipo recessivo. Proporção genotípica esperada do cruzamento entre heterozigotos, 1/2/1. Revisando, 1/4 esperado para homozigoto dominante, 1/2 esperado para heterozigoto e 1/4 esperado para homozigoto recessivo. Então, moçada, é isso aí. Até o nosso próximo encontro. Eu, professor Antônio de Jesus, e vocês nas aulas rápidas de genética. Um abraço a todos e até o próximo encontro.